paz do Senhor, classe dos pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Vocês devem estar achando estranho a irmã Joyce gravando esse vídeo, né? Mas a irmã Joyce está gravando esse vídeo é porque a irmã Fabiola, que é a professora de vocês, juntamente com a irmã Carla, está impossibilitada de gravar porque ela está com muita tosse. E aí a gente vai dar uma de apresentadora. Eu tô brincando com vocês. A irmã Fabiola passou aqui um resumo da lição de vocês. Muito boa, muito abençoada a lição de vocês, que vai falar sobre o crescimento em Cristo Jesus. Diz assim o título: Crescendo em Cristo. E aí nós vamos fazer duas leituras bíblicas. Eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na segunda carta de Pedro, certo? Não é segundo Pedro, é segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. A palavra de Deus, ela é tão clara, é o alimento para as nossas vidas, que nos diz que nós precisamos crescer em conhecimento para agradar ao Senhor e para ter um relacionamento com Cristo. Será que se nós olharmos esse versículo e pensarmos assim, como é que eu posso ter um relacionamento com Cristo? Como é que eu posso crescer? Será que a gente pode crescer sem ter conhecimento e graça? Quem sabe alguém pode ter só conhecimento, mas não tem graça, porque isso é possível. E quem sabe alguém tem muita graça e não tanto conhecimento. Mas é bom que estejam juntos. Graça, conhecimento em Cristo Jesus. Amém, adolescentes? Agora nós vamos para a segunda leitura, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 15. Diz assim: Oi, cameraman. A minha cameraman hoje tá demais. Pode falar, cameraman. Diz assim, ó. Carta aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Tudo que tem crescimento dentro e pela palavra do nosso Senhor Jesus dá certo. Tudo que colocamos o nosso Senhor Jesus como primazia, tudo quanto colocamos o nosso Senhor Jesus como centro da nossa vida, tudo dará certo. E aí a palavra de Deus nos diz que quem é a cabeça é Cristo. Qual é a função da cabeça? Ela guia. A função da cabeça é guiar. Imaginem vocês agora sem a cabeça. O que a gente faria? Não tem norte. Um corpo físico sem cabeça, ele vai tropeçar, ele vai se perder, ele não vai ter um foco. Mas quando diz que Cristo é a cabeça, o que quer dizer com isso? Que Cristo deve ser o centro. Eu tenho que ter foco em Cristo. Você, pré-adolescente, tem que ter foco em Cristo. Nós precisamos ter a nossa base alicerçada em Cristo. Tudo quanto venhamos a fazer, seja para Ele, por Ele. Agora a gente pode imaginar assim, mas irmã Joyce, eu sou um pré-adolescente, eu tenho aí 10, 11, 12 anos. Mas isso não dificulta, muito pelo contrário, vocês estão numa idade em que vocês podem se agarrar cada mais vezes, cada dia mais a Cristo. Eu sei que é difícil, eu sei que ser um pré-adolescente e um adolescente no mundo de uma situação tão caótica, e eu não vou dizer isso baseado nas circunstâncias que estamos vivendo nos dias agora, nesses últimos dias. Não, eu vou dizer isso de forma geral. Vocês são bombardeados todos os dias numa esfera demoníaca tão grande que se a gente pensar assim, meu Deus, eu sou um pré-adolescente e estou dentro da casa do Senhor. Sim, continua na casa do Senhor, mas não percam o foco, não percam a direção. Perdi a direção, irmã Joyce, eu preciso voltar para o meu foco. Qual é o meu foco? É Cristo. Eu preciso crescer no conhecimento de Cristo. E agora
Eu já falei demais, agora eu vou ler o que a professora de vocês me passou, senão ela vai, ó, me pegar. Mas vamos lá. Aí a irmã Fabíola fez um texto assim, ó, topíssimo. Ela fez um texto fora de série, lindo, maravilhoso, que diz assim, ó: esta lição é muito importante, tanto para os adultos quanto para os pré-adolescentes que estão no caminho do conhecimento cristão. Para você entender melhor, vou citar um exemplo. Aí ela fala de um exemplo que é bem legal, tá? Se a gente quer conhecer alguém, pedimos endereço, quantos anos tem, idade, onde nasceu, aí ela faz essas perguntas. Vocês imaginam a gente querendo conhecer, ou tendo já um conhecimento, a gente pergunta assim: fulano, tu é de onde? Tu nasceu onde? Quantos irmãos tu tem? É até um tanto que estranho. E ela continua assim, ó: enfim, vasculha-se a vida da pessoa ao ponto de ter ou querer a amizade e um relacionamento ou uma intimidade, como a irmã Fabíola colocou aqui. Com Deus não é diferente, e todas essas informações encontramos na Bíblia Sagrada. Vocês imaginem, e eu vou dar não sei se é bem até coloquial falar um conselho, sem essa ferramenta aqui, ó, sem essa biblioteca, nós não conseguimos ter relacionamento com Deus, porque de nada também adianta eu ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não praticá-la. Mais vale às vezes ter conhecimento e praticar 2, 3 versículos do que saber ela de princípio ao fim, sem executar ela de forma sensata na nossa vida. E a irmã Fabíola continua dizendo o seguinte: desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E quando você se interessa pela vida de Cristo, a sua vida se transforma, pois Ele é tão perfeito, amigo e protetor, que você quer ficar perto dele. Isso é uma verdade assim, ó, categoricamente assim, afirmando ao extremo. Todas as vezes e quando a gente decide ter relacionamento com Deus, a nossa vida se transforma. Quando a pessoa ela vem para a igreja sem Cristo e ela decide por mudar de vida e ela quer essa mudança, Deus transforma a vida dela. E a irmã Fabíola colocou aqui, ó, que Ele é tão perfeito, Ele é amigo e protetor, que a gente sempre vai querer ficar perto dele. Quem é o nosso amigo fiel? Muitas vezes a gente pode ter amizade que nos decepciona, mas o nosso Deus, Ele não nos decepciona, porque Ele é o nosso amigo fiel. Eu vou parar de falar aqui das minhas palavras, porque senão eu vou demorar muito tempo nesse vídeo. Vocês viram minha canequinha? E senão a irmã Fabíola vai me pegar. Eu vou ler o que ela terminar de ler o que ela colocou. Aí ela diz assim, ó: se você está desanimado ou cansado, pede para Ele te ajudar, pois Ele sempre está presente. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipotente. Deus, Ele sabe tudo que se passa aqui, ó. Antes mesmo que um pensamento venha à nossa mente, Deus já o sabe, porque Ele é onisciente. E ela continua dizendo: quanto mais procuramos saber de Deus, mais nos apaixonamos por Ele. Essa frase ficou muito boa. Nunca deixe Ele de lado, e quando você estiver bem íntimo dele, você vai conseguir entender como Ele é necessário na nossa vida. É verdade. O que é intimidade? Intimidade é aproximação. Os pais conseguem ter intimidade com os filhos? Aproximação, se não tiver um abraço, se não tiver um beijo, se não tiver um carinho? Não. As mesmas coisas valem para o nosso Deus. Se a gente não tem um relacionamento, se a gente não tem algo, como é que a gente se relaciona com Deus? Já pararam para pensar dessa forma? Qual é o caminho que me leva a ter um relacionamento com Deus? Orando, jejuando e praticando. Não é só lendo, é praticando a Bíblia Sagrada. Esses são alguns itens que nos faz ter relacionamento com o nosso Deus. Sem eles é impossível. Como é que nós vamos ter um relacionamento com o nosso Deus se nós não oramos? Como é que a gente vai conversar com Ele se nós não... Como é que vai ser esse diálogo? Não tem como. Então, eu já vou parar de falar, que a minha cameraman está aqui dizendo: mãe, já deu, já tá bom.
uma fabíola daqui a pouco me pega mesmo, né? E aí ela coloca aqui, vocês passem para os pais de vocês. Ela diz assim, aos pais, queridos, demonstre através de suas atitudes, do teu conhecimento, a experiência com Deus. Seus filhos, vendo isso, terão vontade de se aproximar cada vez mais de Deus. Incentive eles a sempre conversar com Deus em todos os momentos. E aqui eu encerro a minha fala. Eu sei que falei demais, porque eu gosto de falar que é uma coisa. Eu fico imaginando, daqui a pouco eu vou gravar para os adolescentes. Meu Deus, eu não posso passar de 10 minutos, senão meu marido vai mandar editar esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, que Deus abençoe os pais de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, os negócios de vocês, a vida de vocês por completo. E não se esqueça, ter relacionamento com Deus requer oração, requer jejum, requer leitura e prática da palavra de Deus. Amém? Um beijo!